Fantasma da mulher afogada, Macapá, Amapá. Na década de 1940, um navio naufragou em Macapá, Amapá, resultando na morte de várias pessoas. Para marcar o local do naufrágio, foi construído um bloco de concreto chamado Pedra do Guindaste, com a imagem de São José, o padroeiro de Macapá. Desde então, os moradores relatam avistamentos de um fantasma de uma mulher que morreu afogada no acidente. A lenda conta que a mulher aparece sobre as águas, pedindo socorro, especialmente à noite. Após chamar por ajuda, ela desaparece misteriosamente, deixando um ar de mistério e medo entre os habitantes locais. Alguns acreditam que a pedra deve permanecer no local, pois se for removida, as águas do mar irão subir e inundar Macapá inteira. O fenômeno é tão conhecido que até hoje, muitos moradores evitam passar perto do local à noite, temendo encontros com o espírito da mulher afogada. A história se tornou parte da cultura local, sendo passada de geração em geração, mantendo viva a memória do trágico acidente e do fantasma que o assombra. Relatos de pescadores afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir os gritos de socorro da mulher ecoando sobre as águas. Alguns até dizem ter visto sua figura submersa, com os braços estendidos, implorando por ajuda antes de desaparecer na escuridão. Esses avistamentos continuam a alimentar as histórias de terror na região. Além dos pescadores, turistas e moradores que passam pelo local à noite, também relataram sentir uma presença estranha e arrepiante. Muitos afirmam sentir um calafrio súbito ao se aproximarem da Pedra do Guindaste, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A curiosidade atrai visitantes, mas o medo mantém a maioria à distância. A igreja local, dedicada a São José, ocasionalmente realiza missas e rituais de bênção no local, na esperança de apaziguar o espírito da mulher afogada. No entanto, os avistamentos e relatos sobrenaturais persistem, deixando muitos a se perguntarem se a maldição do naufrágio jamais será quebrada. Moradores mais antigos contam que, nos anos seguintes ao naufrágio, houve várias tentativas de remover a Pedra do Guindaste para abrir espaço para novas construções. No entanto, cada tentativa foi marcada por acidentes inexplicáveis e falhas mecânicas, levando muitos a acreditar que a pedra realmente deve permanecer onde está. Essas histórias de acidentes e avistamentos sobrenaturais se tornaram parte integral do folclore local. A figura da mulher afogada continua a assombrar a imaginação dos moradores de Macapá, mantendo viva a lenda e perpetuando o mistério que envolve a Pedra do Guindaste. O Solar das Sete Mortes, Bahia. O Solar das Sete Mortes é uma casa colonial localizada em Salvador, Bahia, conhecida por ser assombrada. Construída no século XVII, a casa é um dos edifícios mais antigos do Brasil ainda em pé. A história conta que, em 1755, uma série de homicídios ocorreu no local, envolvendo o padre Manuel de Almeida Pereira e 3 de seus criados. Uma das teorias mais populares é que uma escrava do século XVIII envenenou seus patrões e filhos em um ato de vingança antes de cometer suicídio. Outra versão sugere que o padre e seus criados foram assassinados a facadas, e os corpos de uma mãe e 2 filhas foram encontrados já em decomposição. Desde então, relatos de eventos sobrenaturais são frequentes na casa. Moradores e visitantes relatam sons de passos nos corredores, portas que abrem e fecham sozinhas, névoas e aparições de sombras. A casa foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, em 1943, e atualmente abriga cursos de música, canto e pintura. Apesar do tombamento e da transformação em um local de ensino, a fama de mal-assombrada persiste. Acredita-se que os espíritos das vítimas ainda vagam pela casa, buscando vingança e mantendo a atmosfera de terror que a envolve. A história do Solar das Sete Mortes continua a ser contada, atraindo curiosos e amantes de histórias de terror de todo o Brasil. Visitantes relatam sentir uma presença fria e arrepiante ao entrar na casa, especialmente nas áreas onde os assassinatos ocorreram. Alguns afirmam ter visto figuras espectrais vagando pelos corredores, ou ouviram sussurros incompreensíveis nas noites mais quietas.
Estes encontros sobrenaturais reforçam a crença de que o solar está realmente assombrado. Uma das áreas mais notórias da casa é o antigo quarto das crianças, onde acredita-se que as jovens vítimas foram envenenadas. Vários visitantes relataram ouvir risadas infantis e sentir pequenos toques nas mãos, como se as crianças estivessem tentando se comunicar. A atmosfera nesse quarto é descrita como especialmente pesada e angustiante. Além dos avistamentos e sons inexplicáveis, alguns relatam ter visto a figura de uma mulher vestida com roupas de época, muitas vezes perto da cozinha onde acredita-se que o veneno foi administrado. Essa figura é associada à escrava, que, segundo as lendas, teria envenenado seus patrões como vingança por maus tratos. Os professores e alunos que frequentam os cursos de música e artes na casa também contam suas próprias experiências sobrenaturais. Alguns afirmam que instrumentos tocam sozinhos ou que suas obras de arte são misteriosamente alteradas durante a noite. Apesar das assombrações, muitos continuam a frequentar o solar, atraídos pela oportunidade de aprender em um local tão histórico e enigmático. Ao longo dos anos, o Solar das Sete Mortes se tornou um ponto de interesse para investigadores paranormais e programas de televisão dedicados ao sobrenatural. As equipes que investigaram a casa relataram capturar evidências de atividade paranormal, como gravações de áudio de vozes inexplicáveis e vídeos de sombras em movimento. Essas investigações apenas aumentaram o fascínio e o mistério que envolvem o solar. Moradores de Salvador muitas vezes evitam a casa, preferindo não se aproximar do local após o anoitecer. No entanto, a lenda continua viva, atraindo visitantes de todos os lugares que desejam experimentar o sobrenatural em primeira mão. Fantasma de Neutel Maia, Rio Branco, Acre. Neutel Maia foi um dos fundadores de Rio Branco, a capital do Acre, em 1882. Ele e outros pioneiros frequentemente acampavam em torno de uma árvore chamada gameleira, uma imponente árvore com cerca de 20 metros de altura e um diâmetro de 2,5 metros. Diz a lenda que o espírito de Neutel Maia aparece na Rua da Cunha Matos, sentado abaixo da copa da árvore ou caminhando nas proximidades. Os relatos de aparições de Neutel Maia começaram logo após sua morte, e desde então, várias pessoas afirmam ter visto o vulto de um homem vestindo roupas antigas, que seria o espírito do fundador de Rio Branco. As descrições variam, mas todos concordam que há uma presença misteriosa e inquietante associada à gameleira. Alguns moradores afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ver Neutel Maia caminhando serenamente ao redor da árvore, como se estivesse protegendo o lugar. Outros relatam ouvir sussurros e passos enquanto passam pela rua durante a noite. Essa atmosfera de mistério e temor mantém muitos longe do local após o anoitecer. A gameleira é um símbolo tão importante para a cidade que foi tombada como monumento histórico em 1981. A árvore se tornou um ponto turístico, e muitas histórias sobre Neutel Maia são contadas durante os passeios culturais. Os guias turísticos narram com detalhes os avistamentos do fantasma e as experiências sobrenaturais que algumas pessoas vivenciaram. Entre os relatos mais impressionantes está o de um taxista que, ao passar pela Rua da Cunha Matos durante uma noite chuvosa, avistou um homem acenando por ajuda perto da árvore. Ao parar o carro, o taxista percebeu que o homem havia desaparecido, deixando apenas a sensação de frio e um arrepio na espinha. Ele acreditou ter encontrado o espírito de Neutel Maia. Outro relato vem de uma senhora idosa, moradora da área há décadas. Ela afirma que, quando jovem, viu o fantasma de Neutel Maia sentado tranquilamente sob a árvore, como se estivesse esperando por alguém. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu, deixando-a com um sentimento misto de medo e curiosidade. Além dos avistamentos, há histórias de eletrônicos que param de funcionar e de carros que quebram misteriosamente ao passar perto da árvore, como se uma força invisível interferisse. Esses eventos inexplicáveis contribuem para o mistério e a mística que envolvem a figura de Neutel Maia e a gameleira. Os moradores mais antigos de Rio Branco preservam a tradição de contar essas histórias, mantendo viva a memória do fundador
e o respeito pela árvore histórica. A figura de Neutel Maia se tornou uma lenda local, e sua presença fantasmagórica continua a fascinar e a assustar gerações.